Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 11, o verso é número 1 e 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Amém? Todos acharam? Glórias a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, para guerrear, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Repita assim comigo: porém, Davi ficou em Jerusalém. Vamos seguir a leitura. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, muito linda. O 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, a filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Verso 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Fecha os teus olhos com a Bíblia nas mãos. Esta palavra que está nas nossas mãos, ela nada mais, nada menos é do que a palavra do Todo-Poderoso. Ela tem poder para transformar a tua vida, para mudar a tua mentalidade, para transformar o seu caráter, para derrubar muralhas que precisam cair e levantar muros que precisam ser levantados. A palavra de Deus, ela vale tanto para nós, a ponto do próprio profeta dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua imensa e gloriosa palavra, nós submetemos a nossa consciência agora. Em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco através da tua palavra. Abra os nossos olhos, que haja luz em nosso entendimento e em nosso coração através da pregação da tua palavra. Senhor, nós nos comprometemos a ouvi-la e a implantá-la em nossa vida, mas te pedimos que a tua palavra venha da tua boca para nós, meu Pai. Abre o nosso entendimento. Abra-nos, meu Pai, os sentidos espirituais para compreendermos o que o Senhor quer de nós nesta manhã. E traduz a palavra ao coração de cada um de nós de acordo com a nossa necessidade. Ou melhor, de acordo com a tua necessidade de falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus assim oramos. Dizemos amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. O tema da mensagem de hoje, desta manhã, é quando tudo vai bem. O tema da mensagem é quando tudo vai bem. Ao longo dos anos eu tenho observado que o problema da humanidade não é o declínio, mas a ascensão. O maior perigo para a nossa fé não está quando as coisas estão indo mal, porque a dificuldade nos leva para perto de Deus. A maior dificuldade nossa é aprender a lidar com o sucesso e, quando tudo vai bem, manter uma comunhão profunda com Deus. E eu quero ler mais uma vez esse texto. Você apenas ouve ou acompanha pelo telão. Esse texto que nós lemos aqui, tão claro, vai falar conosco sobre isso. Descorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram a ele: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela.
Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Olha só o texto, irmãos. Quando tudo vai bem. Talvez hoje você está sentado aqui na sua vida dizendo assim: que maravilha de vida que eu tenho tido. Os meus filhos estão bem, as minhas finanças estão organizadas. Eu estou prospectando algo grande ainda para o futuro. Está perto das minhas mãos, possibilidades reais de crescimento. Família vai tranquila, a saúde vai bem. Esse é o maior, o campo do estar bem, do estar tudo tranquilo. A situação de que tudo vai bem é um terreno de guerra maravilhoso para você cair. Afinal de contas, para que alguém caia, basta que ele esteja de pé. Posição favorita para que alguém caia, ele tem que estar de pé. E quem já está caído não tem como cair mais. E eu quero falar sobre isso com você nessa manhã. A Bíblia fala aqui de um menininho que tinha 17 anos de idade, ele era ruivo, 1,65 m, de pele boa, de boa aparência, não era um homem de trabalhar no campo, o nome dele era Davi. E passado algum tempo, Davi foi exaltado por Deus de uma maneira extraordinária. De um menino que morava junto com os pais, uma família grande, o filho caçula, aquele que não ia para a roça, só cuidava de ovelhas. Aquele menino que era protegido pelo pai e muitas vezes atacado pelos irmãos. Se você olha a história de Davi, você vai ver que o profeta Samuel chega para ungir Davi rei, mas Samuel não sabia quem era que seria ungido. Então ele diz a Jessé: traga os teus filhos para cá. E Jessé começou a mandar todos os meninos que ele tinha como filho. E Davi estava pastoreando as ovelhas. De repente, Samuel pergunta para Deus: Deus, onde é que está? Não é nenhum desses. Não é nenhum desses rapazes que eu preciso ungir. E Deus fala com ele assim: olha, tem um menino ainda. Samuel manda chamar e Davi entra. Deus, através de Samuel, unge Davi. A oração de Davi, em Crônicas, é fenomenal. Davi diz assim: nas mãos do Senhor há força e poder, e Ele pode tornar grande e forte a qualquer pessoa. Ele estava falando de si mesmo. Um menino baixinho, magrelo, com o poder imenso de Deus na vida dele, a ponto dele subjugar impérios que até então não haviam sido subjugados. Se você folhear um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver que nos capítulos anteriores fala sobre diversas vitórias de Davi, fala sobre os oficiais de Davi, fala sobre conquistas de Davi. No capítulo 10, narra Davi derrotando os amonitas e os sírios. E de repente, esse menino que não era ninguém, que Deus olhou para ele com graça, que Deus olhou para aquele menino e falou assim: eu vou levantar você, eu vou te abençoar, você é um menininho que cuida de ovelhas no campo, mas eu farei de você um grande comandante de Israel, e você vai conquistar. Quando aquele menininho, pequenininho, cresce, por volta dos 30, 33 anos, ele começa a governar Israel, impõe derrota vergonhosa sobre os filisteus, povo que dominava a arte da confecção de metais, espadas, impõe humilhação sobre eles, destrói os amonitas, o reino de Israel expande, estava tudo indo bem para ele. E aqui aconteceu algo terrível. Quando tudo estava bem, quando tudo estava maravilhoso, Davi já tinha provisionado bem para a casa do pai dele. Você sabe qual foi o primeiro exército de Davi? Foi na caverna de Adulão, com algumas espécies de homens que você poderia dar risada em chamar de exército. A Bíblia fala que Davi se escondeu na caverna de Adulão, que ele era fraco. Toda pessoa que se esconde é porque não tem poder. Ele era pequeno ainda, estava escondido na caverna de Adulão. E Deus mandou para compor a tropa de Davi todos os desempregados, desiludidos, frustrados e homens que tinham problemas em Israel. Esse era o exército de Davi. Agora a Bíblia fala dos oficiais de Davi. Um só homem dos oficiais de Davi impôs derrota no exército inteiro. Deus pegou o menininho lá de baixo e colocou ele lá em cima. E aqui foi o problema. Porque em toda a trajetória de Davi fugindo de Saul, você lê salmos maravilhosos.
Salmos que dizem, Davi dizendo para Deus: salva-me dos meus inimigos, eu confio em ti. O problema de Davi foi que um dia estava tudo bem na vida dele. E talvez esse seja o seu problema hoje. Está tudo muito bem. E quando tudo vai bem, algumas atitudes nossas começam a mudar. E eu quero te prevenir para isso. Pastor, nem tudo está bem na minha vida, mas vai ficar. E quando ficar, você vai lembrar dessa pregação. Quando tudo vai bem na vida de Davi, em certo tempo, os soldados iam à guerra e os reis iam junto para ampliar os seus territórios. Mas estava tudo tão bem na vida de Davi que Davi já não precisava mais ir. Ele nomeou Joabe para ir à guerra. E a Bíblia fala, era uma tarde, Davi estava se levantando, olha que horrível. Um homem comandante de um exército inteiro dormindo no período da tarde. Enquanto os reis estavam batalhando, Davi estava dormindo de tarde. Aí ele acorda tranquilo, tudo estava indo bem. A notícia chega, Israel está impondo derrota vergonhosa contra os exércitos inimigos. Davi estava tranquilo. Aí de repente ele levanta de tarde, dá uma bocejada, sai no palácio. Ele olha na janela e o que ele enxerga? Uma bonita mulher tomando banho. Davi olha para aquela mulher, quando tudo está bem na vida dele, chama o seu oficial e diz: quem que é aquela mulher? O oficial olha e diz: aquela mulher, ela é esposa de Urias, teu soldado que está na fileira lutando por Israel. Davi olha e fala assim: manda chamar ela porque eu quero me deitar com ela. E aí Davi comete adultério com ela. A moça engravida. Passando um tempo, quando a moça manda o recado, eu só li até o momento que ela dá o recado de que está grávida. Quando Davi ouve isso, ele faz uma trama para matar Urias no campo de batalha. Ele manda Urias a guerrear na frente. Urias não era um soldado extraordinário. Você colocava os soldados extraordinários na frente de batalha, para que eles impusessem derrota mais fácil. Apesar de Urias ser um homem de grande valor e um bom soldado, não era aquele nível de soldado de andar na primeira fileira. Davi sabia disso e mandou uma carta dizendo: coloquem Urias diante do inimigo. É justamente para matar ele. E Urias morre. Urias, homem honesto, morreu. E é interessante que antes de Davi fazer isso, Davi manda chamar Urias e fala: Urias, sai da guerra, fica tranquilo, rapaz, vai lá e dorme com a tua mulher. Porque Davi queria que Urias pensasse que a criança da mulher dele, de Betseba, era filha dele, não filha de Davi. Davi olha para Urias e fala assim: Urias, você deve estar cansado, rapaz, faz o seguinte, vai lá e dorme com a tua mulher, fica tranquilo. E Urias, um homem de caráter, olha para Davi e fala: como eu poderia dormir com a minha mulher enquanto milhares do exército de Israel estão batalhando nas fileiras? Tão certo que eu não dormirei com a minha esposa. E Davi fala assim: puxa, esse camarada é duro de roer. Faz o seguinte, passou um e-mail lá para o soldado, para o comandante, fala assim: manda Urias ir para a frente de batalha, porque ele deve morrer. E Urias vai diante da peleja, no lugar mais acirrado, no lugar onde a guerra estava mais apertada. Urias entra para guerrear e morre. Por que tudo isso começa a acontecer com Davi? Aquele rapaz que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele Senhor que diz, aquele menino que diz ao seu Senhor: mesmo que eu ande por vales de sombras de morte, eu não temerei mal algum. Adulterando e mandando matar o marido da mulher. O que acontece com um rapaz desse? Você acha que nós somos tão melhores do que ele e somos imunes de fazer algo parecido em outras áreas da nossa vida? O problema de Davi é que quando tudo começou a ir bem, ele começou a fazer algumas coisas que desagradam a Deus. E este é o perigo de quê? Esse é o perigo de estar no ambiente quando tudo vai bem. Eu não posso esquecer, e nesta manhã eu quero te lembrar: quando tudo vai bem, eu não posso sair da minha posição em Cristo. Amém? Quando tudo vai bem, as finanças vão bem, os filhos estão saudáveis, estão crescendo, evoluindo, a esposa está bem do lado, tudo vai bem, eu não posso sair da minha posição. Foi o que Davi fez. Estava indo tudo tão bem para ele.
que ele se permitiu sair da posição e ficar em casa na época em que os reis saíam para guerrear. E isso acontece tanto conosco. Quando tudo vai bem, a gente lê menos a palavra. Quando tudo vai bem, a gente ora menos. Quando tudo vai bem, a gente congrega menos. Quando tudo foi bem na vida de Davi, Davi falou assim: eu não vou lá com os soldados, eu vou ficar aqui, deixa eles guerreando lá. Quando tudo vai bem, nós tendemos a abaixar a guarda, e foi o que Davi fez. Sabe qual que é o grande problema nosso? Nós não valorizamos a força do nosso adversário. Quando tudo está bem e você abaixa a guarda, o inimigo ainda está olhando para você, ansiando derrubar a sua vida. Quando Davi estava tranquilo, Joabe foi à guerra. Joabe era um baita de um soldado. Foi à guerra comandar as tropas. Davi estava fora de posição. Enquanto todos os reis saíram para guerrear, o rei Davi ficou em casa. Quando tudo for bem na tua vida, cuidado, cuidado. Não significa que o diabo chegou para Deus e falou: Deus, eu desisto de tentar a vida do Davi. Deixa Davi lá. Davi é tão bom, Senhor. Está tudo indo tão bem na vida dele que não tem o que eu possa fazer para derrubá-lo. Não pense que as coisas estão indo bem para você porque o diabo se aposentou. As coisas estão indo bem para você porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Amém? A nossa tendência é que quando tudo vai bem, a nossa vida de fé começa a baixar. E aí eu leio menos a palavra, afinal de contas eu estou tão feliz com tudo que Deus está fazendo. Aí eu oro menos. E vamos falar a verdade, irmãos, quando a dificuldade vem, a gente jejua e ora muito. Mas quando tudo vai bem, a gente deita e só fala assim: Deus, obrigado pela vida que eu tenho. E dorme. E esse é o momento em que o diabo está pronto para nos destruir. Eu não estou inventando isso. A Bíblia fala: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi não foi para a guerra e enviou Joabe. Enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele. Existem batalhas, irmãos. Você não pode colocar outra pessoa para batalhar para você. É você que vai ter que fazer. Davi deixou. Segunda coisa: quando tudo vai bem, eu devo vigiar ainda mais. Porque nem tudo que é pecado é ilícito em si mesmo. Nem tudo que é pecado é ilícito em si mesmo. Por exemplo, família é bênção de Deus ou maldição? Família é bênção de Deus. Mas a preocupação demasiada com a família, a atenção demasiada que passa do normal com a família, se torna idolatria. Trabalho é bênção de Deus ou maldição? É bênção de Deus. Mas quando o homem troca a comunhão dele com Deus pelo trabalho, o trabalho se tornou um Deus na vida dele. E o trabalho já passa de ser algo abençoado para algo amaldiçoado. Ganhar dinheiro é coisa de Deus ou coisa do diabo? Para mim é coisa de Deus, porque eu uso quando eu ganho dinheiro para coisas boas. O problema é quando ganhar dinheiro se torna tão importante para mim que eu já não consigo ter tempo para Deus. Nem tudo é pecado em si mesmo. É o que nós fazemos com as coisas que torna a nossa vida desgraçada ou abençoada. Lazer é bênção, se divertir é bênção. Mas quando eu vigio o meu coração, é isso que eu faço na Santa Ceia, é o que a Bíblia manda dizer: examine-se o homem a si mesmo. Quando eu examino o meu coração e vejo que eu não fico feliz enquanto eu não tenho lazer, o lazer se tornou um Deus para mim. Quando eu vigio o meu coração e vejo que Deus não é a fonte máxima da minha satisfação, eu já estou vivendo fora da posição que Cristo colocou para mim. E é isso que nós temos que entender.
É por isso que eu digo, e vou morrer dizendo, que consumismo desenfreado é pecado. Porque comprar serve para uma única coisa: satisfazer necessidades internas que Deus não está satisfazendo, porque eu não estou colocando diante dele. Conhece alguém que fica triste quando não consegue comprar uma roupa nova? Eu conheço. Você conhece gente que fica triste quando não consegue trocar de carro? Eu conheço. Mas poucos são aqueles que ficam tristes quando perdem uma semana de oração. Fala assim: puxa, pastor, essa semana foi horrível, porque não consegui orar. Poucos falam assim: pastor, essa semana para mim não valeu a pena. Por quê? Porque houve tanto problema que eu não tive tempo para gastar nem uma horinha por dia em oração e meditação da palavra. Nunca ouvi isso. Mas eu ouço gente dizendo assim: Deus não me ouve porque eu não consigo trocar o meu carro. Você já escutei? Deus não me ouve porque o meu salário nunca aumenta. Quando tudo vai bem, eu tenho que vigiar ainda mais, porque nem todo pecado é ilícito em si mesmo. Irmãos, o que tem trazido alegria à tua vida? Quando tudo vai bem, primeiro eu não posso sair da minha posição e fazer como Davi. Engraçado que a origem do pecado da maioria de nós é estar fora de posição. Eu fico olhando essa criançada na igreja, e a minha oração é que os pais sejam pais em casa, de verdade. E que essas crianças não mandem dentro de casa, e que essas crianças cresçam com uma figura de homem e de mulher dentro de casa. Porque Deus dá criança, mas Deus não cria a criança. Deus te deu o Arthur, não te deu? Quantas vezes Deus bateu na tua porta para trocar a fralda do Arthur? Nenhuma, que pena, né? Tinha que ter um anjo trocador de fralda para ajudar a gente. Mas não tem. Um anjo nunca passou na porta da minha casa com uma carruagem de fogo e falou: aqui é o pastor Tiago que mora, então o Senhor mandou, entra Pedro, aqui é a carruagem escolar celestial. Nós vamos levar o Pedro em segurança até a escola, e depois nós vamos pegar na mão do Pedro e vamos ajudar o Pedro tudo lá. Depois a gente pega a carruagem de volta, eu dou 2 buzinadinhas, 5h30 eu estou aqui com o Pedro. Nunca aconteceu. Deus nos dá muitas coisas, mas nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade. Olha que lindo. Deus fez a terra e colocou o homem e disse: tá tudo bem, Adão? Tá tudo bem, Senhor. É bonita a terra? É bonita. Então eu te coloquei aí para você cuidar dela. Senhor, como que é o nome daquele bicho que anda com 4 patas? Deus olha e fala assim: dá o nome de você para ele. Eu já fiz. E o homem começa a nomear todos os animais e a cuidar da terra. Deus te dá muitas coisas, mas ele não cuida delas para você, no que você pode e deve fazer. E eu vejo o homem saindo de posição, homem que não cuida da mulher, que não cuida do filho, homem que não cria a criança no caminho que deve andar e depois vai jogar na cara de Deus que a culpa é de Deus porque o menino se desviou. Eu vejo homens que não cuidam da mulher, não cuidam da família e depois chegam para Deus assim: Deus, o Senhor não me ama porque a minha família não me honra. Eu vejo gente que não gosta de trabalhar e culpando Deus, que tem trabalho, mas não trabalha com dignidade, trabalha como um porcalhão, falar bem a verdade. E chega no final do ano e fala assim: Deus, foi injusto, eu não recebi nenhum aumento de salário. Nós somos mestres em transferir culpa para o outro. E isso começa lá atrás com um amigo nosso chamado Adão. Deus olha para Adão e fala: Adão, por que você comeu da fruta que eu disse para você não comer? Adão olha e fala: a minha mulher me deu. Transferiu a culpa. Senhor, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. E nós podemos dizer isso muitas vezes. Nós falamos isso para Deus até hoje. Quando tudo vai bem e a nossa vida espiritual vai mal, a gente pode dizer para Deus: foi o problema do Senhor. O Senhor que me deu dinheiro, o Senhor me deu carro, o Senhor me deu mulher bonita, o Senhor me deu saúde, deu filhos abençoados, por que eu vou te buscar? Olha para a pessoa do teu lado e diga: cuidado. Diga para ela. Quando tudo vai bem, para finalizar a meditação dessa manhã, eu não posso me esquecer de continuar a plantar. O que um agricultor faz? Ele pega as melhores sementes e lança ao solo. E quando chega no período da colheita,
ele faz a colheita. Ele não vende tudo que ele colheu. Ele separa os melhores grãos. Na hora que ele está recolhendo tudo aquilo de soja, de trigo, aquela colheita abundante, a preocupação dele é selecionar os grãos melhores para a próxima safra. Ele colhe, bateu o recorde na fazenda dele. Mas o olho dele está o seguinte: separe os melhores grãos, prepare os fertilizantes, separe tudo que eu preciso e o restante a gente vende. Porque se você planta este ano e colhe este ano, mas não planta para o ano que vem, você vai colher o que no outro ano? A Bíblia é clara quando diz: aquele que colhe é porque plantou. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Quando nós estamos indo na vida boa, nós esquecemos de plantar. E aí entra um outro ciclo. Irmãos, tudo na nossa vida, pela lei de Deus, é uma ação e uma reação daquilo que nós fazemos. Se eu, quando tudo está bem, eu me lembro do Senhor, eu continuo a buscar a Deus, o meu sucesso não me leva para longe de Deus, não me leva para longe das minhas atividades com o Espírito Santo, de busca, de jejum e etc e tal. Se quando tudo vai bem, eu me lembro que eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, eu já me preparo para colher lá na frente. O que você tem plantado agora que está tudo bem na sua vida para 2015? A tua colheita pode acabar. E ela vai acabar. Porque tudo que começa nesse mundo termina. Toda boa plantação te dá uma boa colheita, mas a colheita acaba. Tem alguns irmãos que me procuram. O maior problema de muitas pessoas que se convertem é que elas ignoram a lei da semeadura. E isso é muito comum. A pessoa entra, ela vem para a igreja e ela fala assim: pastor, mas eu já estou há uns 2 meses na igreja e as coisas não mudaram em determinada área. E aí eu explico e sento com a pessoa o seguinte. Por exemplo, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu já me converti, eu já aceitei Jesus, mas a minha família está sempre desconfiada que eu estou mentindo. Aí eu falei assim: não vou orar por você, vamos sentar e vamos conversar. Como é que era a tua vida até você se converter? Pastor, eu era mentiroso. Eu olhei para ele e falei: então você está colhendo o que você plantou. Mas como é que eu faço para mudar isso? Só fale a verdade. Daqui a pouco a colheita da mentira vai acabar e você vai começar a colher, vai semear, vai receber de volta a colheita da verdade. Acaba um ciclo e começa outro. O homem é o maior tralha. Trai a mulher um monte, se converte hoje. Você acha que a mulher dele hoje vai acreditar que ele se converteu? Irmãos, lei da semeadura. Espera um pouquinho. Seja fiel à tua mulher. Seja fiel à tua família. E daqui a pouco a tua mulher vai te olhar com outros olhos e as coisas vão mudar. Pastor, eu entrei na igreja faz 2 meses, comecei a dizimar e ofertar e ainda estou atolado em dívida. Opa, você ficou 10 anos fazendo dívida. Em 2 meses você quer acabar com todo aquele histórico de dívida e começar uma vida nova? Colheita e plantação. O problema nosso é que quando a gente está bem, a gente esquece do futuro e para de plantar. O maior perigo nosso não é o declínio, mas é o topo, é a ascensão. 1 Coríntios 10 diz assim: aquele que julga estar firme ou julga estar de pé, cuide para que não caia. Nosso maior problema está quando tudo vai bem. Davi derrotou imensos soldados. E quando tudo estava bem, ele abaixou a guarda, ele saiu da posição, ele deixou de vigiar e deixou de plantar para o futuro. Se você ler a história de Davi, a partir deste momento aqui em diante, começa a entrar a espada na casa de Davi e o próprio filho dele toma o trono dele. Não houve paz mais na casa de Davi. Quando Davi morreu, já em idade avançada, ele reconheceu, lógico, todos os seus pecados, mas é interessante de Davi que ele não briga com Deus por causa da plantação dele. Essa criança morre. E Davi não põe o dedo na cara de Deus e fala assim: onde é que você estava?
Quem sabe você está na maior zona de perigo da tua vida, que é quando tudo está bem. Fecha um pouquinho os teus olhos. Estamos encerrando agora. São 10h34. Quando tudo vai bem, acenda todas as lâmpadas vermelhas da sua consciência. Todos os semáforos da sua consciência. Deixa eles na posição vermelha. No sentido de cautela, cuidado. Porque quando tudo vai bem, é que começa a desgraça na vida de muitas pessoas. Eu já vi isso acontecendo aqui dentro desta igreja. Nesses últimos 4 anos, nós só estamos aqui há uns 5, 6 meses. Mas lá no Virgínia, desde a casa da Fabiana, naquela garagem com 6 pessoas, até agora, eu já vi gente chegar na igreja e falar: pastor, ora por mim, porque eu não tenho qualificação, eu não tenho profissão, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não tenho nada. E sabe o que Deus fez? Essa pessoa que não tinha qualificação nenhuma, nada, não tinha nem perspectiva de vida, Deus mexeu na vida de uma pessoa que congregou conosco um tempo atrás. É essa pessoa que estou contando, que ela chegou a um ponto de ganhar quase 10 salários mínimos por mês, uma pessoa que não sabia nada. Isso remonta por volta dos 6 a 7 mil reais, testemunho da própria pessoa. Sabe o que aconteceu com ela? Não a vi mais. Pastor, mas na minha vida nem tudo está indo bem. Mas vai vir esta fase para você também, de tudo estar bem. Então eu quero que você agarre essa mensagem em 2 perspectivas. Olhe ela em 2 perspectivas. Primeira, se está tudo bem, aplique ela na tua vida agora. Se não está tudo bem, guarda esta pregação no teu coração, porque logo, logo vai estar tudo bem. E quando estiver tudo bem, você pode cair. Quando nós, seres humanos, não temos falta de nada, a nossa tendência é nos esquecer de Deus. Ontem eu estava passando em Santa Felicidade, região onde eu moro ali, no calçadão central da Manuel Ribas. No Madaloso Velho, um grande casamento. No restaurante Portal do lado, um grande casamento. Eu ainda falei para a Josi assim: Josi, esse é o pior momento para alguém cair dela. Mas por quê? Porque na hora da alegria, na hora em que as taças de vinho se levantam para se brindar um casamento, uma vitória, no meio de muitas risadas, você encontra pouco de Deus. E eu quero, e a minha oração é para que a tua vida vá tudo bem. Eu não faço a teologia da miséria para que você fique perto de Deus, não. Eu quero que você seja muito próspero com Deus. Muito, muito, em todas as áreas. Mas em nome de Jesus, como teu pastor, eu te digo nesta manhã: não abandone Deus quando Deus te colocar numa posição onde estará tudo bem. Porque você vai chegar lá. Se você permanecer fiel a Deus, você vai chegar lá. Você não vai ter falta de nada. Vai estar tudo tranquilo para você. E quando isso chegar, faça como eu faço. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Sinta-se humilhado a cada bênção que Deus te dá. E ore mais. Porque você e eu não merecemos. Não merecemos. Existem vitórias que Deus me coloca nas mãos que eu me sinto humilhado diante dele. Porque eu digo: Deus, o Senhor me deu, eu recebo, eu vou usufruir. Mas eu sei que eu não sou digno disso. Bondade de Deus deve nos humilhar em primeiro lugar. E aí você não se afasta mais de Deus. Se coloca de pé. Deixa eu orar por você agora. Depois dessa breve reflexão, vamos orar. Talvez você seja o Davi desta manhã, aquele menininho que não tinha nada e Deus te deu tudo nas mãos. Onde é que está Deus na tua vida hoje? Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, cuidado com o sucesso. É bênção de Deus. Como é que eu sei discernir, pastor, se o sucesso é bênção de Deus ou esse sucesso é um laço do diabo na minha vida? A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto e dores. Toda riqueza que o diabo trouxer na tua vida te trará desgosto e dores. Mas a riqueza e a bondade de Deus não. Eu quero orar com você. Deus está preocupado com você. Eu estava orando ontem de noite e o Espírito Santo de Deus me trouxe esta palavra, porque Deus está preocupado com você. Deus está sentindo falta de você. Eu vou falar abertamente.
Deus está sentindo falta de você. Esta mensagem serve no geral, mas tem uma pessoa aqui que tem um grande dom de ministério. Você sabe que Deus está falando com você. E o sucesso que Deus te deu, que você não era ninguém, e hoje é um homem, uma mulher de sucesso, não vou dizer quem é você, te levou um pouquinho para longe de Deus. E Deus manda te dizer nesta manhã: esse sucesso que você tem, fui eu que coloquei na tua mão. Deus está sentindo falta de você. Você sabe quem é, você sabe que é para você. Agora eu quero orar com a igreja. Vamos orar, igreja? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aprendemos hoje algo maravilhoso e terrível. Maravilhoso é saber que o Senhor levanta qualquer pessoa do chão e coloca lá em cima. E terrível é saber que o nosso coração é tão enganoso que quando chega lá em cima, a tendência de nos esquecermos do Senhor é imensa. Foi isso que Davi fez. Aquele menininho que o Senhor levantou, quando chegou a rei, dominou todas as regiões ao redor, ele abandonou a guerra, abandonou a comunhão, se afastou um pouco do Senhor, e este breve afastamento trouxe uma desgraça sobre a vida dele. Que isso não aconteça nem sobre mim e nem sobre ninguém desta igreja, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a Te amar cada vez mais, a cada vitória, a cada conquista, que os nossos olhos chorem, nos humilhando diante de Ti, meu Pai, reconhecendo que todo esse sucesso e esta bênção veio do Senhor. Nós não somos merecedores. Pai, em nome de Jesus, vasculha corações. A Tua palavra foi ministrada e as minhas mãos estão lavadas diante do Senhor, porque eu preguei a Tua palavra de acordo com o que o Senhor me deu. Agora eu te peço que o Teu Espírito toque no coração de cada homem, de cada mulher, e faça com que esta pregação fique gravada dentro deles e dentro de mim também. Em nome de Jesus, meu Pai, assim nós oramos e glorificamos o Teu nome e pedimos: abre os nossos olhos para que o sucesso não nos afaste de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aplauda ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.